meus caros irmãos, graça e paz, paz de Deus e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Yeshua HaMashiach, Ele é tudo para nós, irmãos. Tudo, sem Ele não podemos fazer nada. Irmãos, o que eu quero passar hoje para vocês é algo muito importante mesmo, irmãos, que fala dos acontecimentos atuais no mundo. Muitas coisas, muitas das vezes, irmãos, nós aparece até que não estamos valorizando, não é? E é preciso que nós valorizemos. Observemos, ou melhor. Irmãos, nós estamos vendo desastres naturais intensificados, irmãos. Agora há pouco tempo aqui na Espanha, houve um desastre natural terrível. O povo sofreu e está sofrendo até agora. Irmãos, conflitos entre nações, crises econômicas, sociais, uma crescente pressão por uma unidade global, uma humanidade religiosa global. Certo, irmãos? São frequentemente interpretados isso como sinais do cumprimento das profecias bíblicas. Nós temos que ver isso. Nós que somos verdadeiramente cristãos, devemos observar estas coisas, irmãos. O Senhor Jesus falou, olhai e vede. Quando começa a figueira, não é? A dar flores. Está entendendo, irmãos? Ele falou isso, não fui eu que falei. Então, vendo esses cumprimentos, irmãos, nós sabemos que nós estamos passando por acontecimentos que são descritos como chamados dores de parto. 24 de Mateus, versículos 6 e 8. Traz referência ao quê? A vinda de Cristo, a segunda vinda. Esses sinais da profecia, irmão, sobre os últimos dias, a Bíblia fala de uma grande tribulação, irmãos, antes da segunda vinda de Cristo. Está lá em Mateus 24, em Lucas 21. O Senhor Jesus menciona isso claramente. Sinais específicos até, como fomes, guerras, terremotos, etc. Paulo em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 e 5, ele descreve como os homens dos últimos dias seriam amantes de si mesmos. Nós estamos vendo isso. Os homens sendo amantes de si mesmos. Quer dizer, deixando de querer ajudar e pouco me importa o outro, eu quero fazer a minha parte. Avarentos, presunçosos. Tudo isso está na frente dos teus olhos e você não vê que Jesus Cristo está voltando, irmãos. E se nós vemos esses sinais crescer no meio da sociedade, nós já podemos dizer que isso é um alerta para nós, que o Senhor Jesus Cristo está se aproximando, irmãos. Agora, como que isso vai envolver você e a mim? Já estamos num combate, numa dor de parto, vamos dizer assim. Nós já vivemos essa dor de parto. Agora, nos últimos dias, nós estamos sabendo aí que o Vaticano vem com movimentos crescentes em prol de uma unidade entre diferentes denominações cristãs. E especificamente entre o Vaticano e algumas igrejas evangélicas. O próprio Papa Francisco, isso nós somos testemunhas que nós já vimos em reportagens e etc., em particular tem buscado um diálogo interreligioso. E muitas denominações dizem que não participaram. Não é uma só que diz, é muitas. Mas há evidências, sim, que elas participaram. Porém, elas negam. Certo, irmãos? Isso não tem nada a ver com isso. Irmãos, ele quer incentivar, irmãos, a aproximação dos líderes de diversas confissões cristãs, certo? E nós podemos interpretar isso, irmãos, como algo que não é bom. Uma tentativa de estabelecer uma religião global, independente da sua liturgia, desde que esteja debaixo do sistema do anticristo, vou dizer bem claro. E muitos não estão vendo, isso não tem problema. Quer dizer, não tem problema nós sermos uma... Eu vou chegar lá, Eu vou chegar lá, não vou antecipar. Certo? Não tem problema nada disso. Como não tem problema, irmãos? Havendo isso, pode-se criar uma religião universal, mesmo que a sua igreja não seja propriamente destituída dos seus
da sua liturgia, da sua forma de culto. Não precisa nada disso. Basta você se comprometer com alguma federação internacional, com alguma convenção internacional, muitas das vezes sendo enganados. E até os líderes, por não ler as escrituras, por não buscar conhecimento, são enganados e são levados a isso como aquele desejo de proteger o seu patrimônio, etc, etc. Melhor transportar, melhor para enviar dinheiro para o exterior e outras coisas mais. Irmãos, a preocupação dos homens agora não estão sendo mais as almas. Estão sendo, sabe o quê? Eles mesmos. Eles não se preocupam mais com as pessoas. Eu conheço um irmão, não vou citar o nome, que está numa cama. Há muito tempo, sofrendo. Quando prestava, estava todo mundo lá visitando, fazendo visita e etc, etc. Hoje, ninguém vai lá, porque ele não pode mais se movimentar. Onde está o verdadeiro amor de Cristo? Será que depois desse vídeo, esses irmãos dessa denominação a qual eu pertencia, terão vergonha e não irão lá visitá-lo? E não é só em um lugar, não. Tem senhoras de idade, com 100 anos de idade, em que as suas filhas, suas parentes, sua filha, tem que ficar cuidando, já não aguenta mais, porque não tem ninguém que possa ajudá-la. Sendo que a sua igreja, onde ela ia, tinha centenas e dezenas de pessoas que poderiam fazer um rodízio e poderiam dar uma força para essa irmã. Mas não, agora não vão mais. A irmã não quer ir mais. Só porque a irmã não quer ir, não vai mais. Mas a senhorinha é dessa igreja. Aquela senhora de idade, 100 anos, irmãos. A filha não quer ir mais, mas a mãe dela é dessa igreja. Ela não disse que não é. Então fica difícil, irmãos. Isso para mim não é igreja. A igreja tem que ter uma unidade espiritual, não uma unidade com o pluralismo de convenções e de federações. Convenções que se diga internacionais, porque elas se tornam fácil para enviar dinheiro, para cuidar de patrimônios. Quer dizer que vocês estão pensando em patrimônio, em dinheiro, e esquecem do povo, e depois ficam aí querendo que o povo vá, e ainda ajudem com dinheiro. Que negócio é esse, irmãos? Que tipo de crença ou de cristianismo é esse que está surgindo nesses últimos dias? Que deixa o seu irmão para trás e prefere as grandes, maravilhosas construções, enquanto muitos daqueles que trabalharam nessas construções gloriosas estão no fundo de uma cama e hoje não recebem visitas, nem dos líderes e nem de ninguém. É uma pessoa esquecida, excluída. Isso não está certo, irmãos. De acordo com a palavra de Deus, isso está errado. Irmãos, e esses tipos de poderes, irmãos, que essa tendência vista como um início, vemos isso tudo, irmãos, essas federações, essas coisas todas, como um início, irmão, e uma tendência que pode ser vista como um início aquilo que é profetizado, sabe aonde? Em Apocalipse 17. Aí vocês vão sentir dor agora, porque agora a coisa vai apertar. Onde se fala que a união religiosa, que em determinado momento servirá de um sistema do anticristo. Ah, mas não estamos unidos com ninguém. Mas você já está numa federação, você já está numa confederação, numa convenção internacional. Para que isso? Isso vai se tornar um sistema do anticristo, irmão. A grande prostituta descrita nesse capítulo, você já sabe quem é. Não precisa nem eu falar o nome. Terrível, irmão. A gente fica até com... Sabe? É difícil. Porque as pessoas não vão acreditar em mim. Poucos que vão acreditar. Poucos que talvez vão ver esse vídeo. Irmãos, vai lá em Apocalipse 17. A mulher que está lá no dragão, que se assenta nas 7 colinas, que você sabe aonde é as 7 colinas, é no Vaticano. E todas as denominações que existem hoje, todas elas saíram de lá de dentro. Na Reforma Protestante, saíram de lá. Não estou dizendo que todas vão se contaminar, mas eu quero dizer que todos aqueles que são de Deus vão sair de muitas denominações, porque fazem parte do mesmo sistema. Um sistema diabólico que quer unificar as igrejas numa unidade, mas com pluralidade. E a igreja de Cristo não pode. Talvez você não está entendendo, que a gente explica uma coisa aqui, as pessoas entendem outra.
O que é uma unidade sem pluralidade? Eu sendo um filho de Deus, você sendo uma filha de Deus, a sua igreja sendo de Deus, ela não pode se unir com uma igreja que não crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ou uma igreja que não tem dentro dela a guia de Deus, no sentido assim, vamos dizer, uma fé que não tem a confiança no mesmo Deus que você. Quando eu falo numa unidade, ele quer se unir com igrejas de determinadas crenças que não são nem cristãs, que nem creem em Jesus Cristo, até mesmo crenças de coisas que não são lícitas eu falar aqui para que eu não seja tido como intolerante. Qualquer tipo de crença. Você pode crer no X lá, que vai para o inferno, que já está, que é o príncipe das trevas. Mas se ele tem uma denominação e ela quiser participar desse tipo de federação, ela também participa. Porque ela deixa de ser aquilo que antigamente era. E hoje ela é já uma instituição religiosa, que adoram o próprio filho das trevas. E ela está ligada também numa federação. Se ela estiver ligada numa federação e tem uma igreja, você também está ligado no mesmo sistema. Isso não é do anticristo? Como você sabe que ela está ligada? Ora, irmãos, se se busca se se já fala que tem que ter uma intolerância religiosa, que não tem, para nós que lemos a Bíblia, não tem, porque entre pessoas aqui desfazendo da Bíblia. Mas se nós falarmos o nome das doutrinas que tem, nós somos, meu vídeo aqui é derrubado. Isso que é uma pluralidade, irmão. Você está entendendo? O surgimento dessas federações, convenções internacionais de igreja, enfim, tem sido um marco nas últimas décadas, irmãos. Esses grupos reúnem diversas denominações sob uma bandeira comum, irmãos. Não adianta mudar ali em cima só. Vamos mudar assim para o povo não ficar muito assustado. Está escrito Federação de Igrejas. Tem igreja que mudou o título, Convenção Internacional de Igreja. Mas você vai ver os tópicos ali, é a mesma coisa. Pelo amor de Deus, irmãos, nós temos que ter luz. Nós estamos caminhando sim para o fim. E muitos estão adorando a igreja ao invés de adorar Jesus Cristo. Os templos ao invés de adorar Jesus Cristo. Certo, irmãos? Embora esses movimentos às vezes querem buscar resolver problemas globais legítimos, alguns cristãos veem isso como a união, como um passo em direção, e é isso mesmo, um passo em direção ao cumprimento das profecias, irmão. Eu vejo isso como um passo em direção ao cumprimento das profecias sobre um sistema mundial que será usado pelo anticristo, que já por certo deve estar por aí. Então desperta, irmão. Você que não gosta do meu canal, o que eu vou fazer? Porque eu falo a verdade? Estou falando a verdade. A sua placa não vai te salvar. Veja como é que está o seu culto. Veja o que está sendo pregado lá. Você não pode mais pregar o evangelho, não pode mais falar de Jesus Cristo. Você que é pregador, alguém falou para você falar mesmo de Jesus Cristo, entrega mesmo e sai fora, porque isso aí não é de Deus. Porque quando se prega Jesus Cristo, eles não gostam. Então que espírito é esse? É essencial nós observarmos isso, irmão. Nós temos discernimento e observar esse acontecimento. E com discernimento, fidelidade à palavra de Deus. Está escrito em Tessalonicenses 5, versículo 5, 21, irmão. Pode buscar lá. Somos aconselhados a provar todas as coisas e reter o bem. O bem. O que é bom. Essa atitude é fundamental. Eu sou assim, eu fico observando, às vezes escrevo mesmo, para não esquecer. Por quê? Porque temos que observar e às vezes até, irmãos, procurar saber com profundidade para não sermos enganados. Eu não estou dizendo que onde você está indo, você vai perder a vida eterna, nada disso. Tem muitas pessoas em várias denominações que Deus vai salvar porque estão na inocência. Mas tem pregadores que já não estão mais na inocência, mas não querem perder o seu cargo. Preferem ficar, isso é para todos, preferem ficar ali no seu exibicionismo, na sua glória humana. Escuta, meu irmão, desperta enquanto há tempo. Você quer sacrificar o evangelho para que você fique tranquilo.
Você quer se desviar dos princípios cristãos para acreditar em outras coisas? É isso? Qual é a sua intenção? Pregar para a igreja Jesus Cristo ou pregar para a igreja aquilo que os seus líderes mandam? É essencial para nós, irmãos, nós entendermos isso. Manter a nossa fé em Jesus Cristo e no que Ele ensinou. Estando atentos nesse momento, é o momento de você ficar atento, confiante em Cristo Jesus, porque foi Ele que morreu por você e que ressuscitou no terceiro dia. E por causa desses sistemas humanos, alianças humanas, que não vão servir para nada, a não ser para condenar o homem, que não glorificam a Deus, em resumo, os eventos atuais podem muito bem ser partes do cumprimento das profecias da plataforma do anticristo. Agora é tempo de nós buscarmos a Deus. É tempo de nós estarmos atentos. Pessoas abandonadas em casa pelas suas denominações não vão mais lá, não dão mais lucro. Cadê o Evangelho de Cristo? Cadê o amor de Cristo? Pessoas que muitas das vezes deram a vida inteira, por uma causa, dentro de uma parede que tem um CNPJ, mas depois que fica velho, ó, descarta e nem se fala mais, e nem se lembra mais. Se coloca outro no lugar. Onde está Jesus Cristo nessa história? Aonde está Jesus Cristo? Desperta, desperta, irmão. Pega a sua Bíblia, pelo amor de Deus. Abre os seus olhos, irmão. Isso não é brincadeira, o assunto é sério. Tem denominações, aquela que eu saí, por exemplo. Tem um ancião, caríssimo irmão, que saiu agora de lá, está contando o que ele viu. Em algumas coisas que Deus mostrou para ele. E é verdade. O que ele está falando é verdade. Alguns já podem ter visto o vídeo desse irmão. A você que talvez não seja da mesma denominação que eu fui, pode não estar entendendo nada. Mas eu não quero falar no nome, porque isso serve para toda e qualquer tipo de denominação. Então nós, irmão, não somos santos, não. Nós somos cheios de pecado. Tem irmão que se acha santo. Esse é um pecador. Sim, eu sou um pecador mesmo. Graças a Deus. Agradeço a Deus por isso. Sabe por quê? Porque agora eu tenho Jesus Cristo, que é a propiciação dos meus pecados. Como diz em João, capítulo 1, vai lá ler. Não é João Evangelho, não. 1 João, Epístola 1 João, capítulo 1. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e o Espírito de Deus não está em nós. E nós o fazemos mentiroso, mas embaixo disso. Então você diz que você não tem pecado. Então você está fazendo as coisas de Deus de mentirosa. Porque mesmo que você foi batizado, mesmo que você reconheceu a Jesus Cristo como seu único pessoal salvador, que é Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, em hebraico. Você conhece, você creu nele, mas se você não se acha santo, como é que fica essa situação? Como é que fica 1 de João lá? 1 Epístola de João, capítulo 1, versículo 8. Como é que fica? Se João era apóstolo, foi ele que escreveu o livro de Apocalipse, na ilha de Patmos. Entregou o livro pronto no ano de 95, mais ou menos, depois de Cristo. Ele se considerou um pecador, mesmo sendo batizado e ainda sendo apóstolo. Por que o Senhor Jesus morreu na cruz então? Quer dizer que ele não perdoou nossos pecados? Sim, ele perdoou. Porém, ele serve do quê? De expiação. Porque todos os dias nós erramos, mas nós pecamos, mesmo em pensamento. Mas nós temos agora, irmãos, o sangue de Cristo, que é expiatório, quer dizer, que limpa nós. Quando nós dobramos o joelho com fé, tá entendendo? Com fé, como diz o judeu, buscando um techuvá, quer dizer, buscando o início, o princípio. Eles falam assim essa palavra. Eu não estou judaizando o evangelho, eu estou apenas usando um termo para que você entenda melhor, mais claro. O arrependimento tem que ser de dentro, irmão, da alma, do profundo da alma, para buscar o princípio, aquilo que você era no princípio, aleluia, da criação. Que Deus já nos conhecia antes mesmo de nós nascermos. Por isso ele nos amou. Enviou seu unigênito Filho, 1 de João, versículo 16,
ou melhor, 1 João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu unigênito Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Espero que você goste desse vídeo, espero que você passe ele para frente. Cuidado, igreja, cuidado, o anticristo já está manifestando com grande fúria e nós não estamos vendo. Estamos em tempo de batalha espiritual, um despertamento para todas as igrejas que se chamam de cristãs. Na verdade, a verdadeira igreja somos cada um de nós, reunidos num só corpo, cuja cabeça é Jesus Cristo. Mas já que existem igrejas institucionais, cuidado, aqueles que se reúnem, busquem de Deus o discernimento e veja bem o que o teu líder está pregando. Eu não estou falando para você sair de lugar nenhum, apenas dizendo para você, observe, para que você não seja apanhado de surpresa naquele grande dia e não tenha azeite na tua lamparina. Deus te guarde, Deus nos guarde, que haja azeite quando o esposo chegar, para que quando ele fala, quando nós ouvirmos, aí vem o esposo, todos nós possamos, por misericórdia, nos levantar com as nossas lamparinas acesas. Deus abençoe a todos e fique com Deus. Amém.